vou falar sobre a fase fálica. Eu vou tentar fazer uma referência um pouco diferente, né? Localizar um pouco na cidade, um pouco no nosso cotidiano. Então, vamos lá. A fase fálica, sem considerar a idade cronológica como regra por volta dos 3 ou 6 anos, então isso aí, a idade cronológica não é regra, é apenas uma estimativa que coincide um pouco com a fase. A criança entra na fase fálica. Assim como em outras fases desenvolvidas por Freud, certas partes do corpo se tornam mais importantes e, mediante a estimulação, provocam sensações prazerosas. No caso da fase fálica, a criança se volta às áreas genitais, porém, não é como o adulto. Então, na teoria do Freud, a gente tem muito essa dúvida. Falou em área genital, a gente tem a visão do adulto. Não, é a visão de uma criança, totalmente diferente. Não tem ainda um caráter genital adulto. Começo a perceber nessa fase as diferenças anatômicas, ou seja, antes o que era totalmente igual, né, ela sabe, aquela pessoa é diferente dessa, mas era apenas uma pessoa. Nessa fase ela começa a diferenciar entre os homens e as mulheres, então eles começam a perceber as diferenças anatômicas. E segundo Freud, a diferença anatômica dos meninos é mais propensa a ser percebida, o que os leva a presumir que todos os outros seres são iguais a eles. Então o menino, ele começa a presumir que todas as pessoas são iguais a ele. E de encontro com a fase, este fato começa a ocupar no interesse de alto grau, ou seja, ele começa a pensar só naquilo. Por quê? Ele é sacana, ele é... Não, é a fase. Na fase, a fase fálica, os órgãos principais para as crianças são os órgãos genitais. E o termo falo alude a uma natureza simbólica de poder. Apesar de muitas vezes ser representado apenas por uma figura de um pênis, na mitologia dos escritos antigos, ele se estende a características de poder, de completude, sabedoria e fecundidade. Então a gente tem muito aquele clichêzão, o pessoal faz piadinha, o vidro de shampoo é pontudo, ele é fálico. Não é bem isso que quer dizer. Então é importante a gente conseguir fazer essa distinção entre o simbólico e o que realmente é real. Então o termo falo, ele representa uma coisa muito mais ampla, poder, querer ter mais. E nas crianças é comum a curiosidade, né, nessa fase delas de conhecer os seus corpos e o corpo de outra pessoa. Por quê? Ela começa, até então era comum, aí aquele órgão dela começa a se desenvolver, ou seja, ela começa a ter uma atenção especial ali, e aí começa a ter a curiosidade de saber como que é o meu e como que é o dos amiguinhos, né? E a fase fálica é marcada por isso, por ter ou não um pênis, pois nessa fase a criança começa a conseguir diferenciar entre homens e mulheres. Porém, aqui simplesmente tem ou não tem o órgão genital masculino. Então, ou seja, tem ou não tem. Então não é homem, não é mulher, não é nesse quesito que a criança olha. Ela apenas sabe que aquele tem algo a mais e aquele não tem. Então essa é a visão da mente primitiva. Então assim, Freud, em 1923, no texto Organização Genital Infantil, nos diz: para ambos as crianças, os sexos entram em consideração apenas um órgão genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo. Por isso, o nome fase fálica. Com o desenvolvimento um pouco mais da criança, ela começa a elaborar melhor seus modos de pesquisa, ou seja, ela vai ficando curiosa se todo mundo tem um pênis, se não tem, se tem um órgão genital, se é todo mundo igual, e ela vai crescendo, ela começa então a dar aquela disfarçadinha, repara aqui, repara ali, e com isso ela acaba por descobrir que nem todas as pessoas, no caso o menino, nem todas as pessoas possuem um órgão genital masculino. Então já começa a perceber as diferenças anatômicas entre um e outro. Pode ser a visão da mãe, da tia, das primas, irmão, amiguinha de escola, entre outras pessoas. Então uma hora ou outra o menino acaba descobrindo que nem todo mundo tem o pênis, assim como ele pensava. Lembrando que não é a visão do adulto, e sim uma visão apenas de tem algo ou não tem algo. É uma visão primitiva da mente ainda. E a princípio, essa visão de diferença é negada. Acredita-se que logo nascerá um órgão genital masculino, mas aos poucos, ao não perceberem as modificações, chegam à conclusão de que um dia esteve lá. Ou seja, eles começam a perceber, não tem, mas vai nascer, não tem, mas vai nascer. Aí quando eles não percebem diferença em suas pesquisas cada vez mais elaboradas, eles chegam à conclusão que não teve lá. Porém, um dia foi retirado, e o que por sua vez formula a dúvida se isso pode acontecer com todos. Então aqui se instala primeiramente a primeira dúvida do menino: vai ou não vai arrancar meu órgão genital? Eu vou perder isso e vou ficar igual a mamãe? Eu vou perder isso e vou ficar igual a titia? Então isso já tem uma sementinha lá que vai crescer depois, a gente vai falar. No decorrer dessa fase se instalam também os complexos de Édipo e a angústia de castração. Freud, em 1925, nos diz que nos meninos a mudança de seu desenvolvimento passa pelo complexo de Édipo, são mais notórias e serem observadas.
uma vez que os meninos mantêm o mesmo objeto de destino no qual investiram sua energia e seus primeiros anos de vida, no caso a mãe. Então o menino, ao perpassar pelo complexo de Édipo, ele vai manter o mesmo objeto de destino, a mãe. A menina vai chegar uma hora que ela vai ter que fazer a inversão, ela vai ter que investir energia no pai. Então dos meninos é mais fácil de ser notado, porque a mãe está lá desde o início, cuidando dele, então é mais nítido. Então, ao desenvolver um pouco mais, eles precisam de menos cuidados, como trocar fraldas, necessidade de colo, período de mamadas, e isso vai sendo sentido como uma mudança. Então, a criança vai crescendo, vai diminuindo esses tipos de cuidado, o aparelho mental dele vai expandindo, ele começa a ter percepção, ou seja, se antes ele enxergava assim, agora ele enxerga maior. E aí, com isso, ele vai percebendo e sentindo aquilo uma mudança. Com a expansão do seu desenvolvimento, ele percebe que a mãe também dará atenção a outra figura. No caso, aquele que exerce a função paterna. Função paterna, pessoal, não é necessariamente um pai físico ali, ou seja, é alguém que está estabelecendo aquela função, ou seja, um conjunto de características paternas. Então pode ser um tio, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma figura que não esteja presente, mas é uma função paterna que vai existir pela fala da mãe, ou seja, a criança vai sentir que tem algo ali atrapalhando aquela relação. Ou seja, uma relação que antes era a criança e a mãe acaba sendo perturbada pela entrada de um terceiro. Ah, Ricardo, mas o terceiro sempre esteve lá, o pai está lá desde o começo, ficou na maternidade. Sim, mas a criança não tinha essa percepção. Aqui ela está desenvolvendo, ou seja, aqui o aparelho mental dela começa a perceber a entrada de outras pessoas. E quem vai estar mais próximo ali vai ser o que estiver exercendo essa função paterna. A relação que antes era entre o menino, no caso, o menino e a mãe. A menina e a mãe mamava, cuidava, ele vai começar a perceber que a mãe também vai dar atenção, não somente para ele. Assim, o aparelho mental primitivo sente a necessidade de eliminar esse rival, ou seja, a gente está falando de uma criança em desenvolvimento com sentimentos e sensações bem imaturas ainda. Mas fala, mas vai eliminar como? Situações cotidianas, como tentar dormir nas camas dos pais, brincadeira lúdica com espadas, atrapalhar a conversa entre os dois, se colocar em situações inadequadas na vida do casal, no qual muitas vezes vai ser chamado de birra. Então tá lá, o pai, a mãe e algumas outras pessoas conversando, a criança tá lá fazendo birra e sobe no sofá, e sobe no guarda-roupa, e derruba o leite, derruba a água, tá fazendo birra. Não, ele tá tentando trazer a atenção de alguém ali para ele, então ele tá querendo uma relação dual ainda, entre ele e a mãe. Então ele tá investindo energia, ele quer aquela energia de volta. Mas com o desenvolvimento ele começa a perceber a entrada de outras pessoas, de um terceiro ali, e ele começa a fazer essa chamada de atenção. Como uma característica marcante dessa fase, no caso dos meninos, é voltada à sua área genital, eles terão um grande medo de que esse rival, nesta luta do amor pela mãe, o arranque de si, ocasionando assim a internalização da lei da proibição e a angústia de castração. Ah, Ricardo, mas poderia ser o pé, poderia ser a mão que ele vai ter medo de arrancar? Poderia, ele poderia ter medo por demais órgãos, mas como na fase fálica a atenção dele, os estímulos são direcionados à área genital, é a área de maior importância no corpo dele. Então, a gente tem medo de perder aquilo que a gente dá mais valor. Então, no caso de uma mente imatura, ele vai dar valor nos órgãos genitais. No caso do menino, o pênis. Outro ponto fundamental é que esse rival dele também dá afeto, ou pelo menos deveria dar, né? Então, o pai presente vai ter uma atitude carinhosa, vai ter uma atitude afetiva com a criança. E isso começa a sentir, confundir os sentimentos primitivos. Ou seja, aquela criança quer eliminar, ele quer colocar o pai no forno e assar. Mas o pai gosta dele, o pai pega ele no colo. Então, ele quer pegar a espada e derrotar o pai. Mas o pai gosta dele, o pai dá carinho, dá afeto. Agora, imagine isso numa mente imatura. O que não vai acontecer? Vai começar, opa, eu quero eliminar aquela pessoa, mas ele gosta de mim, mas eu não gosto. E com esses sentimentos cada vez mais confusos, tudo isso é abandonado, ocorrendo assim a dissolução do complexo de Édipo. Eu coloquei esse abandonado entre parênteses, porque ele não é simplesmente abandonado. Alguém que sabe para onde que vai todo esse sentimento de gosto, não gosto, elimino, não elimino, ele gosta de mim, não gosto, eu gosto da minha mãe, mas ele me atrapalha, daí eu não gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Para onde que vai? Alguém sabe? Vai para o inconsciente, isso mesmo. Toda essa situação no aparelho mental primitivo, ou seja, vira um turbilhão. A gente pensando com a nossa visão, é uma coisa. Agora imagina isso para uma criança de 3, 4 anos, bem primitivo, ou seja, os impulsos do id ainda estão muito fortes ali. Então aquilo vira toda uma bagunça assim, na mente dele, e aquilo é trancafiado no inconsciente, que posteriormente vai voltar. A gente vai chegar lá também. Assim, nos meninos, inicia a passagem pelo complexo de Édipo, terminando com a angústia de castração. E nas meninas é o oposto. Primeiro inicia-se a angústia de castração,
que por sua vez, por ela não ter o órgão, ou seja, ela não tem o pênis, ela descobre isso logo de início, é um pouco mais lento de ser dissolvido, ou seja, ela não tem tanto aquele medo de perder logo, o menino já começa a ficar despedaçado, vou perder. Não, a menina ela é um pouco mais lenta até ela chegar no complexo de Édipo, então essa é uma diferença aí. E alguns fatores em toda essa passagem, esse turbilhão de sentimentos, podem perturbar a passagem natural das fases, gerando, né, assim como a Aline falou, alguns pontos de fixação. Que pode, sim, exemplificar como uma espécie de congelamento, né, no momento adequado, que a satisfação deveria ter encontrado seu destino, ou seja, a natureza especifica algumas fases, então há algum tempo que aquilo deve acontecer na vida do indivíduo. Só que naquele momento ele não pôde realizar aquela satisfação, não pôde, algo ocorreu, um trauma, algo bloqueou aquilo, então aquilo fica congelado. E nós continuamos a procura disso de modo inconsciente, ou seja, não lembramos, mas quando vemos, estamos lá na situação fazendo alguma coisa que a gente não queria fazer, porque tem consciente. Quais problemas que podem gerar fixação? Né? No caso, frustrações exageradas na vida. Lembrando que a gente está falando de uma mente primitiva, uma criança de 3 a 6 anos, estimado mais ou menos. Satisfações exageradas, negligências ao cuidado da criança e um cuidado excessivo também. Fala, não, eu cuido demais do meu filho, mas aquela criança nunca pisou na terra. Então, tem que manter um contato, mas com a realidade apropriada também. Não adianta a gente pegar e colocar a criança meia-noite sozinha na rua porque aquilo é a realidade. Não, há uma realidade apropriada para ela. Só que também privar ela totalmente do mundo real não é algo que é bacana também. Isso pode gerar pontos de fixação. Nessa fase também é comum a curiosidade. Então as crianças elas estão descobrindo os órgãos genitais e sua atenção, querendo ou não, é voltada para eles. Isso pode ser uma fase que causa muitas dúvidas e desconforto nos adultos, devido a comportamentos normais para a idade da criança, mas que são vistos com outros olhos por aqueles que cuidam. Quais curiosidades, então, as crianças podem ter? Curiosidade em olhar, conhecer o corpo dela e os órgãos genitais, perceber as diferenças, elas percebem as diferenças anatômicas e quer saber se todo mundo é igual a dela. Então, ou seja, ela tem curiosidade de olhar o corpo dela, o corpo do amiguinho, o corpo da mãe, o corpo da tia, o corpo do primo. Então, ela está lá na escolinha, ela vai tirar a roupa e quer olhar. É uma característica da fase. Aquela criança pode ser que sim, pode ser que não esteja passando por nada de anormal para a fase dela. Caberia investigação. Mas é uma característica da fase, nada que precisa se alarmar totalmente. Assim, adultos sem o conhecimento dessas características pode acabar entrando em conflito com a criança. Então, vai lá, o menininho está lá na piscininha, de repente tira a sunga e começa a sorrir. Aí já vem um adulto lá e briga com ele. Então, por mau conhecimento dessas características na fase, pode entrar em conflito com a criança. Que tipo de conflito pode acontecer? Além de conflito físico, que muitas vezes acontece, é comum os adultos falarem assim: se você fizer isso, o cachorro vai comer. Tira a mão daí, vai cair. É muito feio fazer isso. Criança bonita não faz. Então o adulto vai lá, a criança está lá na característica, na passagem natural da fase dela, vem um adulto e fala: tira a mão daí, isso é sujo. A criança vai assustar, vai, o que tem em mim aqui que eu estou sujo, então eu não presto, tem algo errado comigo? Então é uma característica natural das crianças que os adultos muitas vezes podem interferir. E com isso fazem se dar conta, lembrando que isso vai gerar um grande terror na mente, né, de uma criança primitiva. Pode também acelerar a fase. Então a criança pode chegar nessa conclusão: opa, por que quando eu faço isso aqui, todo mundo fica alterado? E quando eu ponho a mão aqui, eu tiro a roupa aqui, todo mundo grita comigo? Então tem alguma coisa aqui, né? Vamos investigar. Então uma coisa que passaria natural, ou seja, uma brincadeira comum ali entre as crianças, por uma intervenção de um adulto, muitas vezes pode, né, a criança ligar um farol ali e começar a notar, isso pode acelerar a fase, o que não é interessante também. É interessante ele passar de forma natural pela fase. E aí vem uma reflexão aqui para todo mundo. Alguém gostaria de saber que se tirar a mão do bolso, um cachorro ia arrancar a ponta do dedo? Alguém ia gostar? Eu não gostaria. Acho que ninguém gostaria, né? Vou tirar a mão do meu bolso aqui, vai vir um cachorro, vai comer a ponta do meu dedo? Agora imagina isso numa mente prematura, né? Uma mente primitiva, uma mente imatura. A mãe fala para a criança: tira a mão daí, o cachorro vai vir comer. Então vocês conseguem entender mais ou menos como que isso gera um terror? Se na gente já gera um desconforto, imagine isso numa mente que acredita em mágica, acredita em coisas, não tem essa capacidade ainda de abstração simbólica. E assim as fases passam pela nossa vida e sempre vai deixar alguma marca, né, na nossa personalidade. Então fixações que se desenvolvem na fase fálica podem posteriormente perder a característica da fase, como curiosidade, exibição, rivalidades, relação de poder, conflitos de pianos. Lembrando,
A vida continua. Então a fixação ocorreu lá, dos 3 aos 6 anos, né, com a criança na fase fálica. Mas ele continua crescendo, 4, 5, 6, 7 anos até a vida. E com isso perde-se o elo original, ou seja, tira a mão daí que é feio. Naquele momento foi isso, mas conforme vai passando, vai se perdendo. Tira a mão daí que isso é feio. Então isso é trancafiado no inconsciente. Essa perda do elo é aquilo que está inconsciente. E depois isso vai acontecendo em formas de releituras, buscando a satisfação contemplada no período que deveria ocorrer. Então, no período que deveria ocorrer. Então, tira a mão daí que é sujo, tira a mão daí que é sujo, tira a mão daí. Será que isso aqui está sujo? Vocês conseguem entender? Perde o seu elo original. Não estou mais tocando nas minhas áreas genitais, achando que está sujo, mas posso estar fazendo outra coisa. Então o elo original é perdido, aquilo é trancado no inconsciente, e a gente fica fazendo releitura de processos dessa maneira. Então, será que eu vou pegar esse copo d'água? Será que está sujo? Será que eu vou pôr a mão ali? Será que está sujo? Então nem vou pôr a mão. Então você consegue perceber isso? Começa a voltar. Então fica voltando, fazendo releituras com a perda do elo original. Aí vocês falam para mim, mas Ricardo, seu tema eu falo cidade, cadê a cidade? Vamos lá então. Segundo o dicionário Michaelis, uma das definições de cidade é grande aglomeração de pessoas em uma área geográfica circunscrita, com inúmeras edificações que desenvolvem atividades econômicas, sociais, industriais, comerciais, culturais, administrativas, etc. Segundo o IBGE, a cidade de São Paulo tem uma população estimada de 12.176.866 pessoas. E São José do Rio Preto, 456.245 pessoas. Agora vamos fazer a reflexão. Imagina dentro dessa enorme quantidade de pessoas, fazendo lá suas atividades sociais, culturais, e o que enfim, convivendo uma com as outras. Várias com características, possíveis características de fixação na fase fálica, interagindo uma com as outras. Então ocorreu a fixação lá na infância, perdeu o seu elo original, elas estão na cidade, usei a cidade devido à grande aglomeração de pessoas. Agora imagina uma interagindo com a outra, muitas fixadas lá na fase fálica. Assim, necessidades como eu tenho e você não tem. Vocês conseguem voltar lá, o menino? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Agora imagine isso num adulto. Então a exibição de ter algo, a tentativa de olhar o que você tem e aniquilar o meu rival pelo meu objeto de desejo vem à tona. E assim, elas podem ser relidas como tentativa de ter carros ou celulares superiores, que já vem com o poder da marca. Opa, meu tem a maçã, é melhor, eu tenho mais. Eu tenho, você não tem. Vocês conseguem fazer a simbologia? Casas maiores, um sedutor, uma busca desmedida por um cargo ou um salário maior. Então o cara já tem um cargo bom, mas ele continua sacrificando, muitas vezes abandonando a família ou coisas assim, para conseguir um cargo ou mais dinheiro. Títulos institucionais, atitudes de rivalidade, sentimentos de insegurança ou culpa, ou sempre que houver alguma tentativa simbólica de castração, deverá ser eliminado o meu rival. Mas vai eliminar meu rival? Como que isso aconteceu lá no complexo de Édipo e pode acontecer agora? Então vamos usar um pouco uma simbologia aqui. Imagina que eu vou ter uma prova amanhã. Então meu objeto de desejo, tirar a nota. Mas aí vem aquele professor e faz uma prova difícil, não dá a matéria direito, faz alguma coisa. O que eu vou fazer com ele? Pô, aquele professor lá é sacana, né? O professor lá não é legal, o professor não presta. Ou seja, de certa maneira eu estou tentando eliminar meu rival, aquele que vai me impedir de chegar no objeto de desejo. Então a criança, a mãe e o pai. Então quem fizer o corte ali, ele vai tentar aniquilar de certa forma. Uma fechada no trânsito, meu objeto de desejo, quero chegar em casa. Vem o cara e me corta, né? Literalmente. Naquele momento, você não sabe o porquê, né? Muitos, mas vai subir um gás em você. Pô, esse cara me fechou. Mas você nem sabe quem é o cara. Se o cara é um mafioso ou alguém ali que pode te proporcionar perigo. Mas você não quer saber, naquele momento você quer eliminar ele. Pô, você vai lá, buzina e briga. Você então consegue ver o risco que a gente se expõe por uma coisa que a gente não sabe o que é. Por quê? Perdeu o elo original. Ah, Ricardo, mas isso aconteceu comigo ontem, então eu tenho fixação? Todo mundo tem, gente. Não existe aquela pessoa 100% perfeita, robótica. Não, todo mundo vai passar pelas fases e isso vai deixando características. Isso faz a gente humano, né? Senão seria todo mundo igual. A gente criaria com receitinha de bolo ali e tá feliz no resto do mundo. Mas não, então isso é o que é o bacana da história. É regra? Não, não é regra. Então meu primo apanhou muito do pai, meu primo não fez tal coisa, meu primo não sei o quê, ele vai ser assim? Não, não é uma regra. Porque o ser humano, ele é muito complexo. Então às vezes ele brigou, apanhou do pai, do tio lá, mas posteriormente ele teve uma quantidade de afeto que supriu aquelas necessidades e não gerou pontos de fixação. Então por isso não tem como a gente definir. Então aconteceu isso, vai acontecer isso. Onde que a gente encontra muitas características? Lá na clínica.
Então, no decorrer, né, da sessão de terapia, a gente começa a verificar essas características que muitas pessoas têm e sofrem e não sabem por quê. Aquilo está, de certa forma, inconsciente. Um local adequado para fazer as descobertas dessa limitação é na análise. Por quê? Ninguém melhor do que o próprio sujeito. Então, não adianta eu chegar para você e falar, você está brigando demais, vai fazer terapia. Não funciona assim. A pessoa precisa entender, ela tem que saber, né, sentir as necessidades dela. A partir do momento que ela sente aquele desconforto, esse é um sinal. Esse é um sinal que ela está tentando caminhar em busca de uma melhora, em busca de uma ajuda. E o melhor lugar é na análise, né, com o seu analista. Assim, da mesma forma, podemos, como devemos olhar novamente com afetividade do desenvolvimento infantil, ou seja, agora a gente tem um pouco mais de conhecimento. Então, sempre quando a gente vê alguém falando para a criança, tira a mão daí, o cachorro vai comer. Vamos com calma, né? Está na fase dela, é uma característica normal. Óbvio, não pode deixar também extrapolar, né, gente? A criança ela tem que ser inserida no meio social, ela tem que ser educada, então vamos conversar com jeito, filho, tudo bem, você fez agora, mas na próxima não vai, se uma criança muito pequena agrada, então tem N características que, como a Aline falou, não tem receita de bolo, né? Não tem como ensinar, é apenas a pessoa vivendo ali. Então, independente da fase de desenvolvimento, deixar a vida seguir o fluxo natural no máximo. Então, quanto menos intervir, quanto menos gerar traumas, é legal. Ricardo, mas é difícil? Não sei, depende. Cada um vai ter sua limitação, cada um vai ter dificuldade. Por quê? As fases que eu passei podem interferir, sim, nas fases que meu filho vai passar. Assim como a Jéssica falou, o pensamento antecede o pensador, né? E, então, coisas que aconteceu comigo podem influenciar antes daquela pessoa começar a pensar de uma outra maneira. Então, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre todas as situações quais estamos expostos, de forma ativa ou passiva, e não apenas ficar procurando culpado. Então, o professor foi lá, fez aquela prova difícil, tirei a nota ruim. Pô, professor, você está errado. Será realmente que é só o professor que está errado? Será que eu não me dediquei pouco? Será que eu não estudei pouco? Será que eu não fiquei jogando videogame ontem à noite? Será que eu não fui na casa do amigo? Será que eu não fiz a festa? Será que eu não poderia ter estudado um pouquinho mais? Então, vocês veem, a primeira reação é eu vou atacar ele. Então, é interessante a gente ter essa reflexão. Opa, pisa no freio. Vamos ver, então, realmente o que está acontecendo aqui. E muitas vezes a gente pode chegar à conclusão que foi algo nosso mesmo, que não está bacana. Cada ser humano é único e possui uma capacidade que é um potencial interno referente ao seu desenvolvimento, para conter estímulos a qual estejam submetidos. Assim, quanto mais desenvolvida for sua capacidade emocional, melhor será a forma de lidar com as frustrações cotidianas. E frisando novamente, o local adequado para descobrir essas limitações e essas capacidades, né, da pessoa é com o analista em terapia. Porque a gente pode muito bem falar para a pessoa ali na esquina, olha, você está assim, assim, assim. Só que depois, aquela pessoa vai para a casa dela, e aí? Será que ela não vai ficar remoendo aquilo? Pô, será que tem alguém errado comigo? Será que isso está fazendo mal para mim? Então, muitas vezes você pode achar que está ajudando a pessoa, mas na verdade não. Por isso que o local indicado é dentro da terapia, que vai ter todo o ambiente apropriado, um momento de acolhimento, onde as dores que surgirem dela vai poder ser acolhidas pelo terapeuta, no caso ali. Então, o melhor lugar é a terapia. E, basicamente, é isso, pessoal.